Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025, e hoje eu quero mandar um grande abraço para as pessoas que deixam os seus comentários aqui no nosso canal Palavra da Salvação. Você também quiser deixar o seu like, se você gostar desse vídeo, também se você puder compartilhar o vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar conosco nessa missão de evangelização. Então, um grande abraço para a Josélia da Silva, para a Kessia, para o João Filho, para a Claudete, Kruskovski, o nome da Claudete, o sobrenome dela é muito complicado. Para o meu irmão João Batista, para o meu compadre Erlei e para o meu irmão Pascoal, lá de Araguaína, no Tocantins. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 4, versículo do 26 ao 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje nós vemos que Jesus falava ao povo do seu tempo somente através de parábolas. Por que Jesus fazia isso? E nós vemos que muitas parábolas que Jesus contava as histórias que era para poder das coisas do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem ter um entendimento daquilo que Jesus falava. Jesus nos conta coisas aqui do cotidiano, daquela população que tipicamente era rural, e ali quando Jesus falava essas parábolas, eles conseguiam entender as comparações que Jesus fazia. E hoje Jesus vai dizer que com que se parece o reino de Deus. E Jesus vai contar duas parábolas. Primeiro, da semente que se espalha na terra, que germina na terra. Lembremos esses dias que nós meditamos o Evangelho, o qual Jesus contava a parábola do semeador. E aqui se encaixa muito bem, porque a última semente é jogada em terra fértil. E aquela terra vai aceitar aquela semente, aquela semente vai crescer, vai criar as raízes, vai criar as folhas, vai produzir os frutos para o reino de Deus. Assim somos nós. Aqui Jesus vai nos falar que o reino de Deus é como que alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, noite e dia a semente vai germinando e crescendo. Assim é o reino de Deus. Quando a semente da palavra de Deus coloca no nosso coração, ali que é aquela terra fértil, a terra preparada, adubada, com o amor para receber a palavra de Deus. Muitas vezes não entendemos, mas essa palavra de Deus transforma a nossa vida. A palavra de Deus, quando penetra no nosso coração, se torna fecunda
E é isso que Jesus nos mostra. A palavra de Deus vai crescendo, vai germinando, mas ele não sabe como isso acontece. Muitas vezes não sabemos as transformações que a palavra de Deus vai fazendo dia após dia na nossa vida. E assim vem as folhas, depois as espigas e os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. É isso que nós precisamos fazer quando estamos cheios do Espírito Santo, quando a palavra de Deus transforma a nossa vida, nós conseguimos produzir muitos frutos para o reino de Deus. E assim é o reino de Deus que vai crescendo dentro de nós, muitas vezes sem nós percebermos. E quando vemos, estamos transformados. Assim também Jesus vai citar o grão de mostarda, que ali é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna maior das hortaliças, se torna tão grande que até os pássaros vêm fazer os seus ninhos. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus vem de forma calma, suave, fazendo essa transformação na nossa vida. Assim foi o ministério de Jesus. Jesus, quando nasceu, veio ao mundo, se encarnou, Jesus não saiu por aí anunciando a boa nova. Veja só, Jesus ficou 30 anos em Nazaré, para depois, nos 3 anos de vida, Jesus sair por toda a terra de Israel, anunciando a boa nova do reino de Deus. E por isso que muitos judeus do tempo de Jesus e de hoje rejeitam Jesus como Messias, porque achavam que o Messias que devia vir seria em carruagem de fogo com suas legiões de anjos ali para promover a guerra contra o Império Romano que dominava a terra de Israel. Mas o reino de Deus é assim. Jesus fica 30 anos em Nazaré para depois, em 3 anos, pregar a sua boa nova. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma brisa suave. Assim o profeta Elias na caverna compreendeu como era que Deus aparecia na sua presença. Não foi no fogo, não foi no raio, nos trovões, na tempestade, não. Foi na brisa suave que Deus se manifestou para o profeta Elias, e é assim que Deus se manifesta na vida de cada um de nós. Que nós precisamos ter, meus irmãos, é o nosso coração pronto, preparado, cheio de amor por Deus, para que verdadeiramente a sua palavra fecunde a nossa vida e nós possamos produzir os frutos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos.